Hoje nós continuaremos a leitura do livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional. Para quem for acompanhar direto pelo livro, nós estamos na página 63. A tradução desse livro não é muito boa, tem alguns erros de concordância, palavras mal traduzidas, mas a ideia é pegar sempre o raciocínio, né, mais do que a leitura. Então, se a leitura ficar aqui meio truncada às vezes, me desculpem, tá? Erro de tradução, provavelmente. Bem, página 63, item Jornada nas Estrelas. A cognição não basta. As teorias de Gardner contêm uma dimensão da inteligência pessoal que é amplamente mencionada, mas pouco explorada: o papel das emoções. Talvez isso ocorra porque, como ele próprio diz, seu trabalho é fortemente calcado num modelo mental que se apoia em ciência cognitiva. Por isso, sua visão acerca dessas inteligências enfatiza a percepção, a compreensão de si e dos outros nas motivações, nos hábitos de trabalho e no uso dessa intuição na própria vida e na relação com as outras pessoas. Mas como acontece com o campo sinestésico, onde o brilho físico se manifesta não verbalmente, o campo das emoções também se estende além do alcance da linguagem e da cognição. Embora haja amplo espaço em suas descrições das inteligências pessoais para que compreendamos o jogo das emoções e o domínio do seu controle, Gardner e os que com ele trabalham não investigaram detalhadamente o papel do sentimento nessas inteligências emocionais, concentrando-se mais na cognição sobre o sentimento. Concentrando-se mais na cognição sobre o sentimento. Essa abordagem, talvez não intencionalmente, deixa inexplorado o rico mar de emoções que torna a vida interior e os relacionamentos tão complexos, tão absorventes e muitas vezes tão desconcertantes. E deixa de lado o que há de inteligência nas emoções e não sobre as emoções. Nas emoções e o que há de emocional na inteligência. A ênfase de Gardner nos elementos perceptivos nas inteligências pessoais reflete o zeitgeist da psicologia que formou suas opiniões. A excessiva ênfase da psicologia na cognição, mesmo no campo das emoções, se deve em parte a um acidente na história dessa ciência. Durante as décadas de meados do século XX, a psicologia acadêmica foi dominada por behavioristas como B.F. Skinner, para os quais só o comportamento, o que podia ser objetivamente constatado, poderia ser estudado com precisão científica. Os behavioristas decretaram que toda a vida interior, inclusive as emoções, estaria interditada à pesquisa científica. Depois, em fins da década de 60, com a chegada da revolução cognitiva, o foco da ciência psicológica voltou-se para como a mente registra e armazena informação, e para a natureza da inteligência. Mas as emoções continuaram sendo uma zona interdita. O saber convencional entre os cientistas cognitivos afirmava que a inteligência implica um processamento frio e duro acerca dos fatos. É hiperracional, mais ou menos como Mr. Spock de Jornada nas Estrelas e o arquétipo de secos bytes de informação não confundida pelo sentimento, encarnando a ideia de que as emoções não têm lugar na inteligência,
e apenas confundem o nosso esquema de raciocínio. Interessante pensar por esse ponto de vista, né? Porque aqui no nosso dia a dia mesmo, como estar na bolsa envolve lidar com sentimentos o tempo todo, né? Frustração, medo, hesitação, ansiedade, ganância. Normalmente nós interpretamos esses hábitos, esses maus hábitos, né, como impulsos meio animalescos, né? O que nos leva a pensar que não existe inteligência, né, nesses impulsos, mas enfim, ele argumenta aqui que existe certa inteligência nos impulsos também, né? Nas emoções. Existe uma razão de ser, né? Os cientistas cognitivos que abraçaram essa opinião foram seduzidos pelo computador como modelo operacional da mente, tá vendo? Você ser uma pessoa inteligente significa ser a pessoa que domina os seus impulsos, né? De modo que quem não domina os seus impulsos, quem é escravo deles, não é, portanto, uma pessoa inteligente. O que é errado, né? Pensar desse modo é pensar muito limitadamente sobre o assunto, né? Digamos que as emoções, ou como você vive elas, né? Como elas se reproduzem no seu comportamento cotidiano, tem a ver com a personalidade que você constrói como sujeito. A minha personalidade é diferente da sua. Isso não tem a ver com a inteligência racional matemática, mas tem a ver com essa inteligência das emoções. Por isso que existem pessoas que possuem mais habilidades com ciências exatas, outras com ciências humanas, outras, né? Algumas são sensíveis à arte, outras não. Ou uns à música, outras não, né? Ou seja, o grosso o grosso da sua personalidade, digamos, tem muito mais a ver com essa inteligência emocional, a inteligência dos sentimentos, de como você vive eles, de como você os aceita ou não, do que uma questão racional matemática, né? Cientistas cognitivos que abraçaram essa opinião foram seduzidos pelo computador como modelo operacional da mente, esquecendo que, na realidade, os úmidos programas e peças cerebrais boiam numa poça pegajosa e latente de produtos neuroquímicos, em nada semelhante ao silício ordenado e sanitizado que gerou a metáfora orientadora da mente, perdão. Os modelos adotados pelos cientistas do conhecimento para explicar como a mente processa a informação não levam em conta o fato de que a racionalidade da mente é guiada pela emoção. O modelo cognitivo é, nesse aspecto, uma visão empobrecida da mente, uma visão que não explica o Sturm und Drang, a tempestade e o ímpeto, um movimento romântico alemão, de sentimentos que dão sabor ao intelecto. Deixa eu ler isso de novo. O modelo cognitivo é, nesse aspecto, uma visão empobrecida da mente, uma visão que não explica o Sturm und Drang de sentimentos que dão sabor ao intelecto. É isso, que dão personalidade ao intelecto, né? Que dão uma particularidade, uma especificidade, né? Para persistir nessa opinião, os próprios cientistas dedicados à área cognitiva tiveram que ignorar a importância, para os seus modelos da mente, de suas próprias esperanças e medos pessoais. Tiveram que ignorar a importância de suas próprias esperanças e medos pessoais, suas disputas conjugais,
e ciúmes profissionais. A inundação de sentimentos, portanto, que dá à vida seu sabor e suas urgências, e que a cada momento distorce exatamente a maneira como se processa a informação. E se você a processa bem ou mal. Muito interessante isso, né? Eu acho que isso é por isso que nós nunca devemos, entre nós aqui, comparar resultados, né? Essa coisa de... Todo mundo faz isso, você se espelha em alguém, né? Você almeja os resultados de uma referência que você tem. Mas é impossível, mesmo usando uma mesma técnica, que todos nós tenhamos exatamente os mesmos resultados, porque somos personalidades diferentes, né? Então, eu acho que boa parte do que nós buscamos aqui não digamos, moldar a nossa personalidade a uma técnica, mas o contrário, moldar a técnica à sua personalidade, né? A distorcida visão científica de uma vida mental emocionalmente vazia está mudando aos poucos. E à medida em que a psicologia começa a reconhecer o papel essencial do sentimento no pensamento. Mais ou menos como a Spockiana personagem Data em Jornada nas Estrelas, a geração seguinte. Mais ou menos como ela, a psicologia começa a apreciar a força e as virtudes das emoções na vida mental, assim como seus perigos. Afinal, como vê Data, a personagem, sua lógica não conduz à solução humana certa. Nossa humanidade é mais evidente em nossos sentimentos do que em nossas razões. Data, a personagem de Jornada nas Estrelas, procura sentir, sabendo que alguma coisa essencial está faltando para ela. Ela quer amizade, ela quer lealdade, como o homem de lata de O Mágico de Oz. Mas não consegue porque lhe falta um coração, lhe falta o sentimento. Na falta do senso lírico que traz o sentimento, Data, a personagem, pode tocar música ou escrever poesia com um virtuosismo técnico, mas sempre sem paixão. O que demonstra o anseio de Data por sentir anseio é que faltam inteiramente a fria visão cognitiva e valores elevados do coração humano, como a fé, a esperança, a devoção e o amor. As emoções enriquecem um modelo mental que as ignora. As emoções enriquecem e um modelo mental que as ignora se empobrece. É muito interessante. As emoções enriquecem, porque é o que nos torna humanos, né? E um modelo mental que ignora os sentimentos e emoções humanas, como se elas fossem menores, menos importantes, como se fosse coisa de gente fraca, empobrece qualquer experiência real. Né? Eu acho que isso tem muito a ver, por isso que a gente, juntos aqui, né, nós sempre conversamos sobre emoções, né, sobre controle das emoções, nós desabafamos uns com os outros, entendemos que essa sensibilidade emocional que muitas vezes nos ocorre, ela é necessária em alguma medida, não é? Você não tem que negar isso, você tem que aprender a processar isso, essas energias, né? E é isso que te dá controle em uma situação de estresse elevado. É isso que te faz seguir um plano, mesmo em situações de estresse elevado. É você entender que isso existe, né? Que isso é real, que isso não é falácia. E consequentemente, parar para pensar sobre o assunto, não é?
criar mecanismos para se controlar nesses momentos, não é? E não para simplesmente bugar e reagir de uma maneira, às vezes, danosa, né? Quando perguntei a Gardner por que ele dá mais ênfase aos pensamentos sobre os sentimentos, ou, como ele chama, metacognição, do que às emoções em si, ele admitiu que tendia a ver a inteligência de uma maneira cognitiva. Mas também disse, abre aspas, quando escrevi pela primeira vez sobre inteligências pessoais, eu estava falando de emoção, sobretudo em minha ideia de inteligência intrapessoal. Um dos componentes dessa inteligência é a sintonia emocional consigo mesmo. Os sinais de sentimento visceral que recebemos é que são essenciais para a inteligência interpessoal. Os sinais de sentimento visceral que recebemos, os sinais de sentimento visceral que recebemos é que são essenciais para a inteligência interpessoal. O que ele está querendo dizer com isso? Lembra que a gente conversa? Você precisa fazer sempre um exercício de autoanálise, e esse exercício de autoanálise que um operador deve fazer sobre si mesmo, uma autorreflexão, uma autoanálise, você se autoavaliar. Esse exercício de voltar-se a si mesmo, ele é fundamental por quê? Porque você passa a conhecer os seus limites como ser humano. Nenhum de nós é criado, é alfabetizado no processo de alfabetização, de criação de si mesmo como sujeito. Nenhum de nós, porque nenhuma instituição nos faz amadurecer nesse lugar. E isso se reflete, a certeza de que nenhum de nós faz isso, se reflete nos números por trás da nossa profissão. Concordam ou discordam? É exatamente por jamais ter olhado para si mesmo, entendido os seus limites, criado mecanismos para lidar com seus gatilhos, etc., que o ser humano não consegue lidar ou se desestabiliza em situações de estresse. Nós não treinamos isso na infância. Como nós treinamos caligrafia, como nós treinamos equações matemáticas, somar, subtrair. Não é? Nós treinamos a nossa moralidade. Você vai na igreja. Não é? Nós treinamos a moral, nós treinamos o nosso aspecto matemático, nós treinamos artes, nós treinamos o corpo com esportes. Nós não nos treinamos no campo emocional. Nem na família, nem na escola, nem em nenhum lugar. É por isso que existe tanta dificuldade em uma profissão que exige intimidade com esse campo, né? Por isso que o Mark Douglas vai dizer nos seus livros, né? Não só o Mark Douglas, mas todos os clássicos de mercado vão dizer, olha, a entrada na bolsa, ela não tem que ser a entrada pela porta da técnica. As pessoas deveriam entrar na bolsa pela porta da psicologia, antes de abrir a porta das técnicas de execução disponíveis. A entrada tem que ser em outro lugar. O primeiro contato tem que ser em outro campo. Ainda assim, Gardner reconhece como essas habilidades emocionais e relacionais são cruciais no corpo a corpo da vida. Ele ressalta: muitas pessoas com 160 de QI trabalham para outras pessoas
um 100 de QI. Caso as primeiras tenham baixa inteligência intrapessoal e as últimas alta inteligência intrapessoal. No dia a dia, nenhuma inteligência é mais importante do que a inteligência intrapessoal. Se nós não a temos, faremos escolhas errôneas sobre quem desposar, que emprego arranjar e assim por diante. Precisamos treinar, olha aqui, precisamos treinar as crianças em inteligências intrapessoais na escola. É lógico. Incrível. Bom, vou parar a leitura por aqui. Um pouquinho todo dia, né, meus amigos? Muito interessante esse capítulo, né? Então, a cognição não basta. Inteligência intrapessoal é fundamental para o dia a dia.